Fala Dev, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade IV2 e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como incluir reCAPTCHA dentro do seu form, dentro do seu site, enfim, dentro de qualquer aplicação que você tenha aí. Então já deixa aí seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Então, reCAPTCHA. O reCAPTCHA é um serviço livre, disponibilizado aí pelo Google, que tem como objetivo proteger o seu site de abuses e spams. O que seria isso? Então, vamos pensar ali que seu site é um site público, onde você tem ali uma série de cadastros. Bom, então vem uma pessoa mal intencionada lá e quer fazer 1 milhão de cadastros ali dentro do seu banco de dados, mas você não quer que isso aconteça. Então o que você faz? Você põe o reCAPTCHA lá, que é uma ferramenta de análise de diferenciação ali de humanos e bots, e ele vai fazer essa diferenciação e vai barrar alguns cadastros caso ele determine que é um bot. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, a gente vem em Guides, a gente vai procurar aqui por Introdução, então estamos na introdução aqui, aí a gente vai ter esse link, Sign up for an API Key Pair, beleza? Então a gente vai entrar aqui, eu já tenho uma feita aqui, então eu estava fazendo alguns testes, aqui teve algumas reprovadas, algumas aprovadas. Bom, mas vamos fazer isso aqui do zero. Então eu vou aqui em criar, eu vou dar um nome aqui, então vai se chamar localhost. A gente vai usar a V2 nesse caso aqui, que vai ter aquelas imagenzinhas, padrões, que a gente já reconhece de alguns reCAPTCHAs de outros sites. Domínios. Então, o meu domínio vai ser também localhost, aqui meu e-mail, acertar termos, enviar. Beleza? Então, ele vai gerar duas chaves aqui pra gente. Essas duas chaves a gente vai utilizar na nossa aplicação. Então, nesse vídeo, eu vou tratar da parte front-end, e no outro vídeo, eu vou tratar da parte back-end, onde a gente vai usar o Node e o Express. Então, para esse vídeo eu vou usar essa aqui, e para o outro vídeo eu vou usar essa outra aqui. Então, você vai pegar essa primeira aqui, e essa aqui vai ser da parte do seu front-end, beleza? Então, já vamos montar lá. Vou dar um Ctrl C aqui só. Então, vamos anotar isso aqui dentro do nosso bloco de notas. Eu vou abrir um bloco de notas e vou copiar essas duas keys lá. Bom, então aqui já dentro do nosso VS Code, que é o editor de texto que a gente vai usar para fazer essa aplicação, a gente vai criar aqui, então, documento index.html. Bom, então o que a gente precisa fazer nesse index? Primeira coisa, vamos estruturar um padrão aqui para ele. Vamos dar o nome aqui de Forms Field. E agora a gente já pode linkar aqui as nossas utilizações que a gente vai ter. Então, eu vou trazer aqui de um outro documento que eu tenho, esses meus links, e vou explicar rapidamente para vocês. Então, eu tenho aqui 3 links que vão ser do Material, que é um padronizador de estilos. Então, você procura lá no Google getMDL e você já vai ter lá o Material. Ele vai gerar esses 3 links para você na página inicial, você já vai colar eles. Aí depois eu tenho outros 2 scripts que vão ser também do Material, e eu vou ter esse script que vai ser lá do nosso reCAPTCHA. Então ele é do reCAPTCHA API, beleza? Então é esse reCAPTCHA API que vai fazer esse nosso script funcionar dentro da nossa aplicação. Bom, dando continuidade, então aqui a gente já pode começar a editar o nosso HTML. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um form. Esse form vai ser do método post, ele não vai ter nenhuma ação no momento. Então a gente vai só deixar esse método post aqui e vamos dar um ID de form para ele. Dentro desse nosso ID de form, a gente vai ter uma série de inputs. Então eu vou copiar aqui rapidamente para vocês e eu explico tudo. Bom, então aqui eu já trouxe toda a minha estrutura, eu tenho aqui o nome completo, e-mail, telefone, nível de formação, gênero. Então notem que aqui a gente está tratando de uma aplicação que seria, por exemplo, uma aplicação para emprego. Então eu tenho aqui várias coisas e no final aqui eu tenho uma table
com os horários de trabalho. Então notem que nossa table sempre tem um TED, que vai ser seguido de um TR, TH e assim por diante. Então, estruturação padrão ali da nossa table. E você tem aqui no final um field set, que é uma estrutura lá do nosso Materialize, e vai ter aqui algumas informações. Beleza? Então, aqui, por fim, eu linkei o meu recaptcha. Então, eu criei uma div do recaptcha. Então, a gente está usando aqui a nossa key, que a gente puxou lá da nossa aplicação. Só vou mudar aqui, que aqui eu trouxe de uma aplicação antiga. Vou pegar lá no nosso bloco de notas e vou passar essa nossa nova. Então, aqui eu já tenho linkado. Já posso dar um save nisso aqui. Vou abrir aqui com Live Server. Beleza? Então abrimos aqui. Notem que não está nada estruturado ainda e o host local não está na lista de domínios com suporte desta chave. Por que isso acontece? Então aqui a gente ainda não incluiu o Node, não incluiu o Express, então esse recaptcha ele realmente não vai funcionar. E notem que nossos estilos também não estão sendo devidamente aplicados. Mas por que isso aqui não está acontecendo? Então vamos voltar lá para o nosso VS Code. Voltando aqui, notem que eu não tenho nenhum estilo aqui, nenhuma classe, nenhum estilo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um style. Então, vamos criar aqui uma tag style. E dentro dessa nossa tag style, a gente vai passar as seguintes informações. Então, eu já vou trazer para cá. Eu vou explicar para vocês. Então, nosso body vai ter aqui uma formatação de padding de 20 pixels, um width de 100%, um box sizing de border box. Sempre lembre de usar esse border box. Para que serve o border box? Então, basicamente, ele vai determinar que todo o nosso conteúdo ele não vai poder sair da div. Então, ele vai ficar lá dentro, haja o que houver. Beleza? Então, para continuar. Então, a gente determinou o nosso form. Esse nosso form ele vai ser metade do tamanho total. Ele vai ter aqui algumas edições de formatação de estilo, como border radius, box shadow, flex wrap. Então, isso aqui vai determinar ali o nosso form, a estrutura que ele vai ter lá. Continuando, eu criei aqui um myTextArea, que vai ser uma área de texto, onde basicamente vai estar lá algumas informações complementares desse candidato. Criei um left side div, left side field set label, que vão determinar aqui algumas coisas que eu determinar dentro desse meu left side. Então esse meu left side vai ser as informações de nome, e-mail, telefone, nível de formação e o gênero. Então no meu right side a gente vai ter aqui um descreva suas experiências, onde basicamente vai estar ali o nosso campo complementar. Beleza? E eu tenho depois uma info section aqui, onde vai ter as informações da vaga, quais os horários de trabalho, onde que são localizados os escritórios dessa empresa, beleza? Então, como vocês já podem ver aqui, eu tenho esse meu right side e tenho o meu info section aqui em seguida, beleza? Então, vamos dar um save nisso aqui, vamos abrir novamente aqui com o Live Server. E notem que aqui eu já tenho uma estrutura um pouco melhor, já tenho uma estrutura onde a gente tem meio que um efeito 3D aqui, já dá para diferenciar esse nosso form do que é o fundo aqui, beleza? Mas ainda falta bastante coisa para a gente terminar isso aqui. Então, vamos voltar aqui e vamos dar continuidade. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma tag script. Então, vamos criar aqui um script. Dentro desse nosso script é onde a gente vai basicamente determinar toda essa nossa formatação baseada no MDL. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer uma série de funções onde vai ser colocado ali as classes dentro das nossas tags e basicamente o MDL, o Materialize, vai fazer o resto do trabalho para nós. Porque, lembrando, a gente já linkou ele aqui em cima. Então, basta a gente aplicar essas classes. Como que eu vou fazer isso aqui?
Então, eu vou dar um window.onload, que vai ser igual a uma função, e essa nossa função vai fazer o seguinte. Então, essa nossa função vai se chamar materialize controls. Então, vão ser os controles do materialize, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então, a gente vai ter a função materialize controls. A gente vai abrir e a gente vai chamar aqui uma série de outras funções. Então, a gente vai chamar o materialize. Então, materialize text inputs. A gente vai chamar o materialize selects. A gente vai chamar materialize radio buttons. A gente vai chamar materialize checkbox. Então, checkboxes. A gente vai chamar materialize tables. E a gente vai chamar materialize lists. E por fim, vamos chamar o materialize buttons. Então, feito isso, a gente já tem aqui tudo que a gente vai chamar no onload dessa nossa aplicação e a gente pode começar a editar isso aqui então. Então, o que a gente vai fazer? Nossa primeira função aqui que a gente tem, então, é o materialize inputs. Vamos abrir essa nossa função, vamos criar uma variável label e uma variável parent_l, que vai ser o elemento parente desse daí. Então a gente vai criar aqui um document.querySelectorAll. A gente vai ter aqui o input, a gente vai abrir uma chave, a gente vai passar aqui o tipo, então vai ser o type text. A gente vai determinar aqui um text area. A gente vai fazer então um for each. Então, para cada input do tipo texto, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente chama a função control. A gente vai abrir essa nossa função. A gente vai determinar que parent_l vai ser igual a control.parentElement. Dando continuidade aqui, a gente vai dar um control.classList.add e a gente vai passar então as classes lá do nosso materialize. Então vai ser aqui o mdl traço textField underline underline input. Só deixa eu passar aqui uma função, porque senão o JavaScript não reconhece. Beleza? Dando continuidade, agora a gente vai fazer um if parent_l.tagName for diferente de div no maiúsculo. Então a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai dar um return. Se não, a gente faz o seguinte. Então parent_l.classList.add. A gente vai passar de novo mdl textField. A gente vai agora dar uma vírgula. A gente vai passar mdl traço js traço textField. Na sequência, a gente vai fazer que a label vai ser igual parent_l.querySelector de label. Então, a gente está selecionando a label aqui novamente. A gente faz um if novamente. Então, se a label for... Então, se houver label, a gente faz o seguinte. Então, label.setAttribute. A gente vai passar aqui um for. Então, no atributo for,
a gente vai dar um Ctrl ID ou um Ctrl.name. Beleza? Então a gente tem aqui estruturado esse nosso primeira questão do Materialize, que são os inputs. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos criar nossa segunda função, Materialize Selects. Então vamos abrir essa nossa função, vamos criar outra variável label, outra variável parent_l, e a gente tem aqui uma estrutura bem parecida. Então vou copiar tudo isso aqui, eu vou trazer aqui para baixo e vou apenas mudar algumas coisas. Então aqui, o que eu vou fazer? Então aqui a primeira coisa, eu vou pegar o select no lugar de text. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, isso aqui não vai ser mais text field, vai ser select field. Aqui novamente, select field. Novamente aqui. Então, aqui a gente já tem montado o nosso select. Bom, com um pequeno problema aqui, então eu esqueci de passar mais uma coisa. Então, a gente vai ter aqui um label.classlist.add de mdl, text field, underline, input. Vamos copiar isso aqui e vamos passar aqui para baixo. Então, vamos passar aqui para baixo, lembrando de trocar aqui para select field. Beleza? Então, já temos duas funções terminadas. Agora a gente vai fazer a nossa terceira função, que vai ser o Materialize Radio Buttons. Vamos abrir a nossa função. Agora a gente vai criar uma variável parent_l. A gente não vai criar outra variável label nesse caso. A gente vai dar um document.querySelectorAll novamente. A gente vai selecionar o input que seja do tipo, então a gente vai passar aqui type, radio. A gente vai dar um for each. Então for each, a gente abre aqui uma função, onde vai ter como parâmetro control novamente. Vamos abrir essa nossa função. Aberta essa nossa função, a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai determinar que parent_l vai ser igual control.parentElement, beleza? Então notem que aqui a gente está fazendo algumas estruturas bem parecidas. E é bom você fazer esse exercício aí até mesmo para fixação. Então você vai fazer uma fixação aí de conhecimento, onde você repetindo várias vezes, isso aí vai ficar gravado na sua memória. Então vamos dar continuidade aqui. Control.classlist.add. A gente vai adicionar o mdl, radio, underline, input. Então notem que a estrutura do Materialize, ele já vai tendo esse padrão aqui de você botar mdl, o tipo de informação que você quer. Por exemplo, select field, você quer um radio, um text field. Aí vai ter o underline novamente e o input, beleza? Então agora a gente vai fazer um if. Então, parent_l.tagName for igual a label, lembrando de passar no maiúsculo. A gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai determinar aqui parent_l.setAttribute. A gente vai passar dentro do for, então. A gente vai passar o control.id novamente, control.name. A gente vai agora fazer um parent_l.classlist.add. A gente vai passar aqui o mdl radio. Vamos passar o mdl-js-radio. E a gente vai passar o mdl-js-ripple-effect. Isso aqui basicamente vai fazer ali algumas funções de JavaScript que vão dar alguns efeitos legais ali para os nossos botões, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, a gente vai fazer a função. Então, function materialize
buttons. Então, a gente vai dar aqui um document.querySelectorAll, novamente. A gente vai pegar o button, a gente vai criar um for-each, função, que vai ter como parâmetro controle, novamente, então control, e a gente vai adicionar, então control.classList.add, a gente vai adicionar algumas classes. Então a primeira vai ser mdl_button, a segunda mdl-js-button, a terceira mdl-button-raised, e a última, que vai ser o mdl-js-ripple, beleza? Então, tem apenas mais uma coisa. Então, effect aqui, adicionamos effect, e faltou uma última classe que vai ser o mdl-button-colored, beleza? Então aqui a gente tem a estrutura dos nossos botões. Dando continuidade, a gente tem mais duas funçõezinhas. Então a gente vai ter a função materialize tables. Vamos abrir a nossa função. Então document.querySelectorAll. A gente vai pegar a nossa table, for each novamente, função, vamos passar o parâmetro control novamente, table.classList.add, a gente vai passar aqui um mdl, -data, -table, e vamos passar a segunda classe, que vai ser mdl-js-data-table. Agora a gente vai dar um table.querySelectorAll. A gente vai pegar o th e o td dela. Então, th e td. E a gente vai fazer um for each novamente. Então, for each function. A gente vai passar aqui um cell. E cell.classList.add. A gente vai passar um mdl-data-table _cell. E non-numeric. Então, não numérica. Beleza? Temos essa função terminada. Agora vamos para a nossa última função. Então, materialize lists. Beleza? Então vamos abrir aqui. Document.querySelectorAll. A gente vai pegar o L. A gente vai dar um for each function. Control novamente. Vamos abrir. Então, o L. Na verdade, control.classList.add. A gente vai passar um mdl-list. Beleza? Em seguida, a gente vai pegar o control.querySelectorAll. A gente vai pegar o li que está ali dentro. A gente vai fazer agora um for each. A gente vai fazer uma função. A gente vai pegar aqui o li, então. A gente vai fazer o seguinte. li.classList.add mdl-list _item. Em seguida, a gente vai fazer um li.innerHTML, que vai ser igual. Eu vou passar aqui uma pequena estrutura que eu já tenho pronta. Então, eu vou trazer para cá. Então, essa aqui é a nossa estrutura. A gente vai ter um span, a gente vai ter um ícone, e esse ícone ele vai virar uma casinha, como a gente vai ver logo em seguida. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos abrir aqui com Live Server novamente. Então, pessoal, já vamos abrir isso aqui com Live Server. Vamos lá. Então, está aberto aqui com o Live Server. Então, aqui a gente já tem montado todo o nosso front-end. Já temos aqui alguns estilos sendo aplicados lá do Materialize. Então, aqui a gente já tem nossa table também. Já temos nossa lista ali com as localidades.
mas o nosso recap ainda não está funcionando. Porque realmente isso aqui a gente vai fazer lá com back-end, lá com Node, com Express, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, deixem aí seu like, se inscreve no canal, se inscreve nas redes sociais ali da Faculdade V2, tem bastante coisa bacana lá. E no link da descrição, convido vocês aí a se inscreverem, a gente tem bastante cursos bacanas ali, de várias linguagens de programação, e é bem bacana. Eu mesmo fiz o curso e hoje em dia sou um programador iniciante, mas já conheço bastante coisa em relação ao que eu conhecia antes de entrar aqui. Então, fica aí meu convite e até o próximo vídeo, onde a gente vai ter ali então nossa parte do back-end. Até mais!